Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com um prazer grande demais que a gente está aqui de volta em uma edição especial do nosso Inovação e Negócios aqui no 7 da M7. Nosso programa é de todas as quintas-feiras, às 13 horas, ao vivo, sempre com um convidado ou uma convidada especial, tá? Aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias sociais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também é aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Cara, o meu desafio hoje aqui é muito grande, porque o assunto é o que há de mais importante no mundo dos negócios, no mundo de gestão, atendendo muito a tese do nosso programa, que chama Inovação e Negócios. E a gente vai falar aqui sobre tecnologia, sobre inovação, sobre startups no mundo financeiro, fundamentalmente. A gente vai entender um pouco a história dos meios de pagamento, né? Então, realmente é um assunto fascinante, né? Muito focado na área financeira, mas muito conceitual, que serve para todos os setores. E acho que ninguém melhor do que o Davi Holanda para falar sobre isso. O Davi é um empresário, é um investidor em negócios que envolve sempre muita tecnologia disruptiva, tá? E o Davi é um cearense, que já mora em São Paulo há muitos anos, e a gente vai contar aqui essa história, mas vamos focar muito, Davi, no novo modelo que o Davi e um time incrível de pessoas aí está criando, que você faz todas as suas movimentações financeiras, pasmem, pelo WhatsApp, evitando entrar em aplicativo de banco toda hora, 3, 4, 5 cantos, e você centraliza no seu WhatsApp toda a movimentação financeira. Vamos já entender isso aí, que é o modelo do J, tá? Vamos já entender isso em detalhes. Davi Holanda, muito obrigado pela sua presença. Prazer muito grande para mim. Você sabe que você é detentor de toda a minha amizade, minha admiração. E antes da gente entrar nesse tema todo, Davi, explica um pouco para as pessoas, cara, um pouquinho da tua bela trajetória profissional aí, cara. Para mim é uma satisfação enorme, Dandan, estar aqui com você à mesa, né, e aqui gravando na M7, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso no final, mas é especial esse momento para mim, de vários sentidos. A trajetória, né, eu tento levar muito dessa trajetória, materializar ela em cultura, né, até mesmo dentro do Jota, que foram alguns pilares assim que você vai, né, desenvolvendo ao longo da vida, né? Então, eu acho que ela é uma trajetória baseada em trabalho duro. Então, eu sempre, né, fui ali muito disciplinado, né, de chegar cedo no trabalho, sair tarde do trabalho, né? Eu sempre, para mim, o trabalho, quando você sorri, você não sente, né, que você está trabalhando, né? Então, eu não sinto que eu trabalho. Para mim, né, ir para o Jota é como se eu estivesse saindo com meus melhores amigos, né? E a sensação que eu tenho de estar indo para o Jota, eu estou indo além dos meus melhores amigos, são meus sócios, né? Lá a gente trabalha num formato de sociedade, de partnership. Então, acho que o trabalho é algo que me dignificou muito, então é um pilar super importante, né? O segundo pilar, né, que eu acredito muito é o estudo. Então, eu sempre me coloco no lugar de estudante, super humilde. Então, eu estava vindo para cá, literalmente hoje, estava escutando um podcast do CPO da OpenAI, né? Então, acordei de manhã, fui correr, terminou a corrida, já estava lá estudando, né? Um vídeo de 1h30, estava lá estudando, dado que foi publicado recentemente. Então, acho que para você se manter na fronteira, né, do conhecimento, você precisa estar sempre, né, ali estudando e sempre com o espírito ali de aluno e aprendiz, né? Então, a partir do momento que eu acreditar que sei de tudo, acho que é o começo do fim, né? Então, se manter simples, humilde, né, engajado com o novo, né? Acho que uma segunda coisa. E a terceira, na vida tem que pagar o preço,
Então, nada vem de graça, nada vem, cai do céu. É você que constrói, né, o seu caminho e você tem toda a oportunidade do mundo de ser um motorista da sua própria vida, né? Então, eu paguei vários preços, a gente pode passar aqui por eles, mas paguei vários preços, né? E um super marcante para mim foi quando eu fui morar em São Paulo ali em 2010 e que eu morava, né, num kitnet, enfim, de um pedreiro, né? Então, mas eu sabia muito claro que aquilo ali era uma passagem. Na minha cabeça, aquilo ali era um processo construtivo, era colocar um tijolo em cima do outro e você ir construindo a sua vida, né? Então, eu acho que características assim da minha vida, eu diria que é o trabalho duro, o estudo e a resiliência. Sim, e a resiliência é a capacidade de envergar e não quebrar. Davi, eu queria falar um pouquinho da tua trajetória, né, profissional, e eu acho que talvez, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que a sua participação protagonista no IPO da PagSeguro foi uma coisa muito significativa. Porque a gente está falando de uma coisa faz uns 8, 9 anos, né, mais ou menos, e é um modelo que envolve tecnologia, é um modelo de meio de pagamento, é um modelo indo contra os grandes bancos. Então eu queria muito focar. Conta pra gente aqui um bastidorzinho desse momento, Davi. E o segundo ponto que eu peço para você fazer um link, né? Estava até conversando eu, você e Dona Lúcia, sua mãe, há pouco. A PagSeguro é do grupo UOL, né? Então você teve um contato muito grande com o Luiz Frias, que é um cara de comunicação. Aí eu queria tocar nesse ponto da comunicação, da importância da comunicação, tá certo? Porque eu acho que todo mundo que trata com o cliente final é comunicador, queira ou não. Então como é que foi essa experiência, Davi? Bastidores aí do IPO da PagSeguro, que você foi muito protagonista, e esse convívio com o Luiz Frias do UOL, com a tese de comunicação, coisa que você preza muito. Excelente pergunta. Eu quero começar pelo Luiz Frias, né? O Luiz Frias é um grande empresário assim, no Brasil, né? Eu acho que seria um grande empresário em qualquer lugar do mundo. Sou muito grato, né, pelos 6 anos que eu fiquei no Grupo UOL. Aprendi assim demais com ele. Então sou eternamente grato ao Luiz Frias, assim. Ele é um cara, né, intelectualmente avançado, né? Tem mestrado em Oxford, mas ao mesmo tempo super ultra pragmático. Então era daqueles que procura eficiência assim, né, em tudo. Então trouxe isso muito para mim, né, dele, entre N outros, né, aprendizados assim. Então tem histórias, né, maravilhosas assim do PagSeguro. O PagSeguro foi um grande case de sucesso. Não posso deixar de fazer um parênteses, mas uma grande escola que eu tive foi a Cielo, né, que é de meios de pagamentos. Eu fiquei lá 7 anos na Cielo. Foi através da Cielo, né, que é do Grupo Bradesco, que eu tive a oportunidade de mudar para São Paulo, né? Então, eu ainda estava na Cielo ali, né, em 2009 para 2010, apliquei para uma posição e mudei para São Paulo. E aí eu ingresso no PagSeguro em 2012, né? As pessoas às vezes confundem, acham que eu sou o fundador do PagSeguro, mas não. É o Luiz Frias, né, junto com o Ricardo Dortas, que depois saiu da empresa em 2015. E eu ingresso em 2012, já existia o PagSeguro, mas ele era uma operação pequena, realmente, assim, em termos de volume processado, em termos de pessoas. Eles eram uma operação muito similar, análoga ao PayPal, né? Só para online, garantindo segurança para quem compra e para quem vende. Eu creio que isso no balanço, essa operação no balanço do PagSeguro não deva representar 1%. Então, só para dar uma dimensão dos outros 99 que foram construídos depois, né? E aí eu ingresso na empresa em 2012, escrevo o plano de negócio. Então, meus primeiros 45 dias foi literalmente no computador. Eu gosto muito de carta, eu escrevi, né, uma carta, eu acho que deveria ter tipo umas 50 laudas de como é que seria esse PagSeguro.
né? E aí, depois dessas 50 laudas, eu montei a apresentação e levei para o Luiz, falando, ó, um novo PagSeguro tem que ser assim, né? Isso foi em outubro de 2012 e a gente lançou em 1º de abril de 2013, né? E o IPO foi muito rápido, né? O IPO foi em janeiro de 2018, né? Então, você imagina você pegar uma empresa e em 5 anos você conseguir fazer o IPO, né? Então, era... Apenas contextualizando, o IPO é um processo, né, de lançamento de parte das ações de uma empresa na Bolsa de Valores, no caso a Bovespa. E é um processo muito complexo, com nível de qualificação muito grande, obriga a empresa a assumir e a estabelecer parâmetros de governança e de gestão adaptados a um novo mercado, porque você dá a possibilidade de pessoas físicas, pequenos investidores, comprarem pequenas partes da empresa, né? No caso, ações. Então, como você está tratando com uma pessoa física lá na frente, o governo, o Banco Central, as autoridades monetárias, CVM e tal, elas protegem muito esse pequeno poupador que pode comprar ação. Então, é um processo de muita qualificação, né, que o Davi participou ativamente no caso da PagSeguro. Da PagSeguro. Foi rápido mesmo, hein, Davi? Foi muito rápido, era um crescimento assim, exponencial. Então, você conseguia achar o product market fit ali, né, super rápido. E aí é engraçado, Daniel, que passa-se uma década, né, só fazendo um parênteses, linkando aqui com o Jota, né? Depois a gente vai entrar, mas só fazendo um link. A gente tinha dilema no PagSeguro em 2013, que era um dilema assim, a gente vai lançar o produto num smartphone ou vamos lançar o produto num feature phone? Naquela época, em 2013, né, que já, enfim, passaram 12 anos, a base brasileira, ela era muito maior em cartão pré-pago, né, em cartão pré-pago não, em SIM card pré-pago do que pós-pago, né? E a outra coisa era, no Brasil, em 2013, quase ninguém ainda tinha iPhone, smartphone, então eram os telefones bem mais simples, né? Explica para a gente, para as pessoas, qual era o produto especificamente e como é que o produto se encaixa no iPhone, qual é o meio de consumo dele, Davi? Só para a gente entender qual é o produto. Legal. A gente viveu agora, nessa última década, a era do mobile, né? E a era do mobile, ela foi proporcionada, né, basicamente por dois grandes pilares, né? Um pilar é hardware, então a gente teve uma grande mudança de hardware, né, saindo daquele teclado analógico ali, indo para um hardware sem teclado, né? Que foi ali grande invenção ali do Steve Jobs ali em 2007. E a outra coisa foram os aplicativos. Então, mas isso em 2012 e 2013 ainda não era difundido, né? Não era difundido de jeito nenhum. Então, tinha uma quantidade de pessoas no PagSeguro que achavam, não, vamos desenvolver a forma de pagamento através do telefone de teclado. E eu falava, não. A gente vai desenvolver um aplicativo, né, para smartphone e vamos espetar um leitor de tarja de cartão. E aí todo mundo falava assim, mas Davi, ninguém usa smartphone. Davi, a base é pré-paga, ela não é pós-paga. Davi, a base brasileira de cartão é a segunda do mundo chipada. Tu está querendo propor para voltar a passar o cartão? Né? Então tinham muitos questionamentos sobre isso, só quando você tem a visão, né, você sabe, não, eu vou lançar isso, eu sei que não é o mais adaptado para o contexto, mas em menos de um ano, ou um ano e meio, 2, todo mundo vai entender, vai cair a ficha e vai entender que esse foi o melhor caminho. Então, quando eu olho um exemplo para o Jota, que a gente ainda vai entrar, você imagina você chegar para uma sociedade que está adaptada à geração mobile, que todo mundo tem aplicativo, tem 100, 200 aplicativos instalados e falar assim, não, é um banco dentro do WhatsApp. Só quando você olha a tendência, né, fazendo esse paralelo, né, com o PagSeguro e o Jota, quando você olha a tendência é aqui, não é mais a geração mobile, né? Então, eu acho que, só me estendendo um pouco, acho que a gente viveu 4 grandes gerações, né? Uma geração foi a da internet, a outra geração, que para mim foi a maior de todas, né?
até a do AI, que é a de cloud. Então, cloud, você democratizou o empreendedorismo. Se você quiser, eu passo 2 horas falando sobre isso aqui, tranquilo. A de cloud, e a terceira foi a de mobile, né, que é essa que a gente viveu muito do app. E a quarta é agora de IA, enfim, que a gente pode também falar aqui bastante sobre isso. E aí, concluindo a minha resposta, o Grupo All, além de eu ter, né, aprendido com o Luiz ali sobre empreendedorismo, eu tive também a oportunidade de aprender de mídia. E aí, recentemente, eu tive em Londres, né, há 2, 3 semanas atrás, e lá só o que se fala é Media First Company. Então, as empresas, elas precisam, antes de serem o seu core de negócio, precisa ser uma empresa de mídia. Então, é como ter, né, os fundadores, os sócios, os colaboradores, enfim. E são 150 possíveis influentes, 150 pessoas que poderiam estar impulsionando um post do LinkedIn da M7, poderiam estar lá escrevendo, compartilhando. E aí, quando você pega 150 mais a família desses 150, dá quase 1000. Então, é como você transformar a sua empresa, né? Como transformar a M7, como transformar o Jota numa empresa de Media First. Então, o Jota, a gente está nascendo também com esse DNA. E aí, aqui fazendo um parênteses, ontem a gente começou nossa estratégia de TikTok. Eu não sabia, né, mexer no TikTok. E aí, há um mês atrás, eu fui lá fuçando, estou banido do TikTok até 2035. Né? Por quê? Porque eu fiquei brincando tanto dentro da ferramenta para tentar hackear no bom sentido da ferramenta. Né? Em 2 dias eu consegui ter 2.000 seguidores lá no TikTok. E a gente bolou a estratégia do TikTok para o Jota. E aí, então a gente vinha publicando, fazendo repost de vídeos da Meta no TikTok. E a Meta e o TikTok são bastante diferentes. Os nossos vídeos, eles tinham um alcance de 200 views, 300 views. Aí ontem a gente fez o primeiro post orientado para o TikTok. Eu olhei agora de manhã, estava em 9.000 views. A gente saiu de 200 para 9.000 e é um post fazendo uma brincadeira, porque lá no Jota somos em 20 pessoas, sendo que 9 do ITA. E aí era fazendo uma brincadeira onde a pessoa tinha se formado e tal, e óbvio que tem grandes escolas, tem gente da USP, da Unicamp, né, da GV e tal, mas tem uma comunidade forte lá do ITA e do Ceará. Esse vídeo, que é um vídeo de uma brincadeira, já via com 9.000 views. Impressionante essa realidade. Eu tenho certeza absoluta, assim, não é certeza absoluta, esse é modo de falar. Mas eu, na minha opinião pessoal, Davi, eu tenho certeza que daqui a algumas décadas, quando a gente for ler os livros, que as pessoas forem ler os livros a respeito da época de hoje, não vai ser livro sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu acho que essa era é uma era comparável, na minha opinião, à Revolução Industrial. A primeira máquina a vapor e a criação de Thomas Edison lá, da luz elétrica, não é isso? Então, a gente, no que diz respeito à tecnologia. Então, e eu acho que é um privilégio nosso a gente estar conseguindo acompanhar esse momento histórico disruptivo na humanidade, entendeu? Esse momento, na minha opinião, é comparável à criação da máquina a vapor, da luz elétrica e tal. É muito importante. Vamos fazer assim, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a gente entender o atual, né, paixão do Davi, que o Davi destina grande parte do tempo dele a esse projeto, que é o Jota, que é um banco, serviços bancários completos no WhatsApp. Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora.
Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, aliando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje, somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. De volta aqui com o nosso Inovação e Negócios super especial de hoje, aqui no set da M7, recebendo esse amigo querido, Davi Holanda. O Davi é um empresário, um investidor em negócios que envolvem muita tecnologia no mercado financeiro. E eu estou meio ansioso, eu já estudei muito, mas eu quero entender aqui mais em detalhes esse projeto que já está rodando, já é uma realidade, né? Que é o Jota, que é serviços bancários completos, né? Tornando a experiência do cliente, do usuário incrível aqui no WhatsApp, tá? Davi, vamos falar do Jota agora, mas eu acho que a gente tem que pontuar até historicamente para a gente entender esse processo. No primeiro bloco, você falou do PagSeguro, né, da tendência de manuseio do produto financeiro e tal, no celular, no iPhone. E eu acho, Davi, antes da gente falar do Jota, esse desenvolvimento das maquininhas lá, do cartão, ao longo desses anos todos, eu acho que a gente devia dar um mérito muito grande, não sei se você concorda comigo, ao Banco Central. Ao Banco Central, que é o regulador das instituições financeiras, que, querendo ou não, permitiu, e eu acho que incentivou, a que cabeças brilhantes como a sua, né, pudessem ter uma liberdade de empreender nesse mercado financeiro com tecnologia. Faz sentido, Davi? Faz muito sentido. Não é? Né? Eu estou próximo do Banco Central já há mais de 10 anos, né? Desde a passagem do PagSeguro, depois da passagem do Bankley, né? Que vendi para o Banco Votorantim, e também do Jota. E é impressionante o nível de qualificação de todos do Banco Central e a vontade de querer fazer diferente, né? Então, para a gente aqui, né, que nasce aqui no Brasil, não tem como não deixar de adjetivar o Banco Central pelo que vem fazendo. Até indo contra ao oligopólio dos grandes bancos, né? Indo contra. Oligopólio com características monopolistas, porque eles não brigam, eles conversam e agem em conjunto, né? Muito legal. Davi, cara, fala pra gente do Jota. É um produto brilhante, eu conheço o produto. Muita gente aqui usa. Mas explica pra gente a tese do Jota. Em que momento da sua vida, quando você quis fazer isso, o que é que lhe motivou a fazer isso, como é o time de gente competentíssima que está com você nesse projeto em São Paulo. Fala pra gente do Jota. Como é que você pode ter um banco no WhatsApp, Davi? Não, é uma realização assim, enorme, começando pelos sócios. Né? De fato, é um time incrível, né? No modelo de partnership. Eu acho que com o advindo do IA, né, a folha de pagamento ela deve diminuir e o per capita deve aumentar. Então, a gente tem, né, uma preocupação muito grande com densidade, né, intelectual lá no time. Mas entrando, né, assim, no produto, né, do Jota,
Eu acho que ele não foi uma eureka, não. Ele foi um processo de aprendizado. Então, ainda lá no PagSeguro, eu cheguei aí na China 10 vezes. A última foi no ano passado. Fui algumas vezes também para a Coreia do Sul, Taiwan. Então, fui diversas vezes para a Ásia. E fui observando, né, alguns movimentos, né? Então, tinham 2 movimentos para mim muito claros. Um movimento era do social to payments. Era o WeChat, enquanto o WhatsApp, querendo ir para pagamentos e banco. E tinha o Alipay, que era de payments to social. O WeChat e o Alipay são os super apps chineses, né? Exatamente. Então, eles dois são os dominantes lá, mas tem vários outros, né? Tem o Meituan, tem o Jingdong, tem vários outros. Mas claramente você via esse movimento, né, do social to payments e do payments to social vindo desses dois. E eu fui, por obviedade, né, como sempre, muito curioso e observando todo aquele movimento, né? Ao ponto que eu visitava muito, né, fábricas, né, no interior da China, né, rodava bastante. E aí teve uma vez que eu pedi para o dono de uma fábrica entrevistar 100 pessoas. Aí eu fiquei dentro de uma sala o dia inteiro, dentro de uma sala, chegava um chinês, né, um por um, chegava um chinês, eu pedia para ele abrir a carteira, olha como era invasivo, eu pedia para ele abrir a carteira dele e pedia para ele abrir o celular dele. E aí eu queria entender se mesmo no mundo digital ele utilizava cartão, se ele não utilizava, e como é que era a interação dele dentro do WeChat ou dentro do Alipay, né? Então aquilo ficou na minha cabeça. O WhatsApp foi uma explosão dentro de alguns mercados, né? Dentro do Brasil foi uma explosão, né? Eu acho que o WhatsApp ele se mistura ali entre pessoa física e pessoa jurídica. Aquilo ficou na minha cabeça, mas eu estava ali, né? Enfim, em prol do PagSeguro, né? Que virou o PagBank, depois do Bankly, até que em 2020 a Exame me procura para fazer uma matéria. Se colocar Davi Holanda Exame, até hoje está lá essa matéria, e eu falo, quem não se preparou para o WhatsApp comeu bola. Então eu começo a dissertar, né, sobre essa tese ali há 5 anos atrás, né, uma tese que eu acreditava muito que ela iria materializar, e começa a se materializar agora, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, fiz aquela matéria, mas estava no Bankly e não dava para operar 2 coisas, né? E aí, fast forward, em 2023 vende o Bankly, né? Eu fico com aquela ideia ainda na cabeça, começo a escrever a tese, escrever lá minhas laudas, chamo de PJoy, era uma mistura de PJ com Enjoy, né? Eu falo, tá faltando brasilidade, tá muito americano. Eu queria ter um sonho de construir uma Big Tech brasileira, genuinamente brasileira. E a gente tem algumas aqui, mas em sua grande maioria, né, as que ganharam no plano mobile, né, ali, elas estão no Brasil, mas são lideradas por colombiano, né, argentino, enfim. Então mas tem outros casos, né, de brasileiros aqui. Então eu falava, não, esse nome não está ainda aderente com a tese. E aí ele sai de PJoy para PJ para J. Então, a origem do nome vem do PJoy, que era do PJ, e vem de J. E a tese, ela é super disruptiva no mundo inteiro, finanças conversacional. O ser humano, ele adora falar, né? E quando você, né, dá um duplo clique nessa história, né, ele tem uma facilidade muito maior de falar do que de escrever. E uma outra coisa... Aí eu já falo de inclusão, né? Total. Aí eu já tô com inclusão, perdão de interromper. Porque a gente é um país ainda com nível de analfabetismo elevado, e quando você coloca uma ferramenta que você pode usar a voz, você inclui muita gente. Democratiza o acesso ao mercado financeiro e a experiência bancária, digamos assim. Não, perfeitamente. Aí a segunda coisa, Dana, que eu observava, isso é em pesquisa, né? O ser humano ele tem aproximadamente, né, para quem tem muita capacidade no telefone, ali em torno de 100 aplicativos. Mas ele, na prática, ele utiliza menos de 8.
E aí você pode fazer essa reflexão, quantos aplicativos você abre, né? No seu dia a dia, menos de 8. E aí dentro dessa pesquisa também tinha uma pergunta que era a sua intenção de deletar aplicativos do celular. E o único aplicativo no mundo que a intenção é 0 é o WhatsApp. Então na minha cabeça era muito óbvio ser appless, não ter app. Isso não quer dizer que a gente não vá ter um app, mas a gente não pode perder a essência de ser essa finanças conversacional dentro de uma plataforma conversacional, que é o WhatsApp. Mas podem surgir outras em plataformas. A gente pode falar aqui de futurologia, mas o WhatsApp é só uma surface para mim, assim como o browser é uma surface, assim como o aplicativo é uma surface. Você tem que deter o conhecimento da inteligência artificial. Esse é o principal asset que você tem que ter dentro de casa. Esse conhecimento da inteligência artificial, fazer o fine tune disso e, por obviedade, né, toda a inteligência de negócio e de dados, ela ser dentro de casa. O WhatsApp é a sua forma de expressar a sua empresa, assim como o aplicativo é uma forma de você expressar a sua empresa, né, que né, é mais comum, né, como as pessoas colocam, como um canal, né, é um canal. Eu acho que vai mais além de um canal. Então, para a gente foi muito óbvio assim começar, né, numa plataforma conversacional, dentro do WhatsApp, mesmo sabendo que, né, para muita gente é uma inovação e né, o ser humano, via de regra, no processo de inovação, a primeira coisa ele dá uma rejeitada, né, mas depois ele vê mais gente usando, ele, opa, deixa eu usar esse negócio, me parece bom, daqui a pouco está todo mundo usando. Né? Então, eu vejo, né, claramente assim, uma mudança de adoção assim, nos próximos meses, eu diria assim. Davi, eu estava me preparando para esse momento com você e eu vi que o brasileiro, acho que talvez seja o povo do mundo que mais usa o WhatsApp. Né? É um dos países mais usuários do WhatsApp, né? Que reforça mais ainda isso aí que você está dizendo. Davi, detalha para a gente a experiência do usuário do Jota, do cliente do Jota. Como é? Como é a história do banco dentro do WhatsApp? Eu vou começar... Para que a gente entenda bem. Eu vou vir de trás para frente. Imagina você mandar uma mensagem para o Jota, que é um contato no WhatsApp assim, Jota, qual o meu saldo dos meus bancos? E ele vai lá e te diz, ó... Pode ser mensagem de voz ou texto? Mensagem de voz ou texto. Saldo dos meus bancos. E você fala como você falaria com uma pessoa. Qual o saldo dos meus bancos? E aí ele vai dizer lá, ó, saldo do Itaú, R$10, saldo do Nubank, R$100, saldo do Santander, 300, saldo do Jota, que também é um banco, tem a conta, R$1.000. Aí você pode falar assim, Jota, traz 100 do Nubank. Ele vai lá no Nubank, tira R$100 e coloca na conta Jota. Aí você faz assim, Jota, faz uma transferência para mim de R$100 para o Daniel, Dandan. Ele faz. A partir da segunda transferência, ele já favorita automático o nome e o apelido do destinatário. Você quer pagar um boleto. É engraçado, né? A turma quer pagar boleto, eu acho que a gente vai dar risada, né, de como o ser humano paga boleto até hoje, né? Fica ali assim procurando, né? E aí eu não entendo, né? Nos aplicativos assim dos bancos, eu não entendo. Tem uma câmera que é horizontal, que é para barra, outra câmera que é quadrada, que é para Pix, e transfere para o usuário. É um problema de usabilidade para o usuário que resolver, né? Fica lá o usuário assim, né? Tentando achar qual é o enquadramento da câmera, né? Eu não entendo porque que não é uma câmera grande, já pega tudo, enfim. No Jota, não. Você transfere o boleto, fala pagar. E ele vai pagar. Como é o pagamento do boleto lá no Jota, Davi? No Jota, você só encaminha, como se você estivesse encaminhando uma mensagem para o Jota, o boleto. Pode ter uma foto, o que é? Você pode encaminhar. Você recebeu um boleto, você encaminha, tá. Você bate uma foto e pagar. E ele paga. Tão simples. Aí você fala o banco, eventualmente. Não, nem precisa. Você encaminha, você tem o seu saldo, você coloca pagar e ele paga. Ah, tá. Porque o Jota, ele tem a conta corrente dele lá também. Você transfere para lá e paga por ele. Paga por lá. E se você não tiver saldo, você fala, ó, trazer 100 do Itaú. Ele vai, traz 100 do Itaú, joga na conta do Jota e aí faz o pagamento, né?
Aí o que a gente tem, dando um exemplo que a gente tem também que é super legal, só dando aqui um duplo clique, a gente tem um extrato inteligente. É outra coisa que a gente não conseguia entender, né? Assim, os bancos, eles né, disponibilizam um extrato de 3 meses. Né? Você entra na área logada, né, no Internet Bank, tem lá um extrato de 3 meses. E transfere toda a conciliação para o usuário, né, para o cliente, seja ele na pessoa física ou na pessoa jurídica. Né? O Jota ele funciona tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. O nosso não. Se você perguntar para o Jota assim, Jota, quanto eu gastei de Uber? Ele dá quanto você gastou de Uber, as últimas transações e o Excel completo. Jota, quanto eu transferi para a Rebeca, que é minha irmã? Ele dá todas as transferências. Jota, qual é o meu extrato de fevereiro? Ele dá o extrato de fevereiro. Então, você customiza. O nosso bag, né, que é a nossa visão de futuro, é construir um futuro onde se economiza tempo e dinheiro. Então, quando a gente vai construir o produto, a gente quer que em um áudio de distância para, de fato, resolver a vida do nosso cliente. E não ele ficar lá navegando, tentando achar, aí vem uma planilha de Excel, aí ele abre o Excel, fica tentando conciliar e assim vai. Não, o Jota tem que fazer... E a experiência ruim, Davi, de entrar no aplicativo do banco, tá fora do ar, aí você... é muito comum você ter mais de uma conta bancária. Às vezes você, funcionário público, você recebe seu dinheiro pelo Banco do Brasil, pela Caixa, enfim. Você tem um financiamento de imóvel pela Caixa, recebe o dinheiro pelo Banco do Brasil e minha conta é na XP, no Bradesco, enfim, Itaú. É muito comum e isso embanana as pessoas. Então é uma experiência ruim. Né? Então você concentra todo o seu movimento bancário em uma única plataforma de WhatsApp. É um amigo virtual aí, entendeu? E a gente tá, né, Davi, na era da experiência do cliente, entendeu? E isso torna a experiência do cliente incrível. Não, você tocou num ponto assim super sensível. A gente tem relatos de clientes que eles falam, com o Jota eu consigo economizar 10 horas por mês. Aí, quando eu recebo esse tipo de feedback, quando a gente recebe esse tipo de feedback, a gente fala, cara, o Jota de fato está transformando a sociedade. E ele fala exatamente esse ponto, né? O brasileiro ele tem média de 4 contas. Imagina ele ficar entrando, né? Todo mundo aqui, né? Fica entrando lá, banco a banco, olhando quanto tem de saldo. Daí eu vou dar uma experiência. O Jota hoje ele já te diz quando tu está negativo num banco. Então, ele pode falar a próxima pernada, é de falar assim, Dandan, tu tem R$1.000 negativo no Itaú e tu tem R$1.000 no Nubank. Tu não quer que eu transfira para ti, não, do Nubank para o Itaú? E aí, de fato, ele está gerando uma economia para a pessoa que, por sua vez, está fomentando a economia. É redundante, mas é isso. Ele gera um savings e essa pessoa vai ter mais poder aquisitivo para realizar compras. E um ponto que tu tocou, a outra coisa do brasileiro, o brasileiro ele paga muita coisa com atraso. Então a gente desenvolveu um negócio que a gente chama radar de boletos. E o Jota, ele te notifica toda vida que alguém emite um boleto contra você, você pode na hora pagar ou agendar. Você pode agendar no vencimento ou agendar na data que você deseja. Então você faz de fato a sua gestão financeira através, né, do Jota, de forma simples e te ajudando de fato a economizar tempo e dinheiro. Absolutamente sensacional. Sensacional. Eu vou chamar aqui o nosso último intervalo, Davi, e eu volto já para a gente contextualizar um pouco essa história da conceituação econômica de produtividade, que foi o grande quê da Revolução Industrial. A máquina deu a possibilidade da gente produzir a mesma coisa em muito menos tempo. E você vai ter tempo, você como empresa, como trabalhador, a fazer outras coisas. Então, a minha comparação que eu fiz lá, Davi, da nova era, que a gente vai ler nos livros daqui a muitas décadas de hoje, é a mesma coisa. A tecnologia, a inteligência artificial,
como fornecendo um aumento incrível de produtividade em quantidade de horas que você ganha para fazer outras coisas. Então, a tecnologia, ela não joga contra a gente, ela joga a favor da gente e vai nos dar a condição de termos tempo de melhorarmos como empresa e como executivo. E eu queria pedir agora o último intervalo e eu vou voltar nesse ponto contigo, que é exatamente a presença da inteligência artificial, que é o caso perfeito do Jota, sugerindo mudanças, otimizando a nossa vida financeira, tá certo? A inteligência artificial para melhorar a nossa vida. Beleza? Segura aí que a gente volta já. Inovação e negócios. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje, somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. Uma certa frustração aqui em iniciarmos o 3º bloco do nosso Inovação e Negócios especial de hoje, aqui no set da M7, pela quantidade de assunto, um tema instigante, tecnologia, inteligência artificial, né? Mercado financeiro, desenvolvimento do mercado financeiro, enfim. Com o Davi Holanda, é um craque, esse cearense, um cara nota 1000, um líder inspirador, cheio de propósito, né? Que esteve disposto a vida inteira a pagar o preço por tudo que ele conseguiu do ponto de vista de transformação do mercado financeiro do Brasil, com muita tecnologia envolvida. Davi, reta final aqui, último bloco. Cara, esse gancho que eu deixei no final do último bloco, Davi, repito, estamos vivendo uma era tão importante historicamente no mundo dos negócios como a Revolução Industrial. Pelo ganho de produtividade gerada via tecnologia e inteligência artificial. O J é inteligência artificial pura. Uma máquina fala assim, você está com a conta negativa aqui, põe aqui, o seu boleto vence, cuidado, ele conversa com você, isso é inteligência artificial. Que momento é esse, Davi? Nós vamos para onde, meu amigo? Você que sempre pensa muito do futuro nas tendências. Não, acho que essa pergunta eu tenho várias formas de responder. E uma das coisas assim que me fez também fazer o Jota foi: eu preciso estar nessa era, embarcado de verdade nessa era, né, que é a era da inteligência artificial. E ela é uma era que ela quebra diversos paradigmas, né? Um exemplo, as empresas, elas eram empresas de software que entregavam valor de alguma forma. Sendo mais prático, o iFood, né? O iFood é uma empresa de tecnologia, de software, que entrega ali o valor dele, né? Ali começou ali, né, com farmácia, restaurantes, enfim. Né? Um banco é uma empresa de software que entrega valor ali de dados, né? E assim por diante. Nessa era não vai mais existir empresa de software, é empresa de IA.
É a empresa de IA que entrega um valor. É o J, que é uma empresa de IA que ele entrega um valor ali para serviços financeiros e operacionais. Então, a primeira coisa assim, dessa era é que ela é uma era menos determinística e ela é uma era mais probabilística. Então, na era de software, você entrava, né, materializando isso, você entrava num aplicativo e você apertava naquele botão daquele aplicativo, ou seja, botão entrar. E aqui você iria entrar no aplicativo. A era de IA ela é menos determinística e ela é mais difusa, porque na prática ela é criativa pela natureza. Então imagina o seguinte, né? Materializando isso. Se eu perguntar para você qual o seu nome, talvez hoje de manhã você responda, eu sou o Daniel. Se eu te perguntar isso amanhã, qual o seu nome, talvez você me responda, eu sou o Dandan. Perguntar depois de um dia, qual o seu nome, talvez você vá, me chamo Dandan. Né? Então, essa era da IA, ela é uma era mais criativa e mais difusa, porém, ela é uma era de action, de job done. Ela é uma era de menos search. Então, também fazendo um paralelo, quando você olha para o Google era uma grande ferramenta de search de dados global. Né? Você queria pegar alguma informação, você ia lá, digitava naquela caixinha, né? Que eu acho aquela interface incrível, né? Uma página em branco, só com a caixinha, né? Então, você iria lá, digitava lá, né? Eu quero saber sobre Londres. Né? E aí ele ia lá e ele falava, né? Então, ela era uma era de search, você buscava. Na era do IA, você vai nessas empresas, ela é uma era de job done. Eu quero saber quais são os melhores restaurantes de Londres. Ela lista. Faça para mim agora o melhor roteiro. Ela vai lá e faz. Agora faça a reserva nesses restaurantes. Em alguns casos já dá, em outros ainda não. Mas já isso vai virar realidade. Então, você tem uma diferença grande no comportamento da tecnologia, na fundação das empresas e até mesmo como o usuário ele vai interagindo. Ele sai de uma era de busca para uma era de action. São as atividades, né, de fato sendo realizadas pela inteligência artificial. Né? E como eu vejo, eu acho que, né, se você olhar para a inteligência artificial hoje e comparar ela daqui a 3 anos para frente, a gente vai ter uma vergonha, no bom sentido, de como ela era ruim hoje. Porque a cada 2 meses, Dandan, sai, né, uma nova entrega que muda muito. Ela está dando saltos quânticos. Quando você olha assim, né, as demais gerações, os saltos eram incrementais. Era 5% melhor do que foi no ano passado, 10%. Agora são quânticos, né? São quânticos. E muito rápido. Quânticos é numa escala inimaginavelmente grande, né? Isso, e muito rápido. Além de ela dar salto quântico, a velocidade está acontecendo a cada 2 meses. Né? A cada 2 meses, né, uma OpenAI lança um modelo. Na prática, ela está acontecendo toda semana. Porque a OpenAI lança a cada 2 meses, a Anthropic lança a cada 2 meses, DeepSeek lança a cada 2 meses, xAI a cada 2 meses e N outros modelos a cada 2 meses. Então, a cada semana tem um grande salto e uma grande mudança nos fundamentos da inteligência artificial, né? Só que eu acho que a grande sacada como empreendedor é utilizar a inteligência artificial para humanizar as relações. Eu acho que se a gente tiver esse olhar com cuidado, a gente vai conseguir, inclusive, melhorar as relações das pessoas. Porque às vezes o ser humano desumaniza, né? Falta com educação, falta com respeito. E como é que você entrega isso, uma tecnologia tão avançada, ainda mais humanizando a sociedade? Davi, cara, o que é que te inspira, hein? Você é um cara muito novo, mas um cara muito bem de vida, muito realizado.
financeiramente, com projetos belíssimos, entregues. O Jota é absurdamente maravilhoso. O que é que te move, cara? O que é que te inspira? Alguém, algo? O que é que você segue? Eu tenho algumas grandes inspirações, né? A começar pelos meus pais. Então, meu pai e minha mãe. Enfim, eu acho que a educação ali que vem, né, de dentro de casa, né, ali no dia a dia, walk the talk, né, que eu levo para o mundo dos negócios. Não é o que você fala, é o que você faz, né? Cultura não precisa estar, né, escrita em parede. É o que você faz, né? Então, eu trago isso também no mundo dos negócios. Então, meus pais, né, a Lúcia e o Silvio. E uma grande figura, assim, eu sempre olhei muito para o Warren Buffett. Eu sempre admirei muito como ele leva a vida dele, né? Assim, anunciou aos 94 anos que está se aposentando. Então, né, que vai se aposentar aos 95, né? Então, eu olho para aquilo ali e falo, 43, vou fazer 43. Dobre mais um pouquinho da minha idade, a mesma paixão ali, né? Então, o Warren Buffett, para mim, ele trouxe muito role models, assim, né? Uma tradução, muitas referências, assim, eu acho que daquilo, né? Mas o que me inspira, Dandan, eu acho que a gente, assim, tem um privilégio de nascer no Nordeste, de nascer no Ceará e entender a realidade do interior do Ceará, assim. Eu lembro que quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei morando em Campinas, eu chorei quando eu desci no avião e falei, cara, isso aqui é o interior. Era uma distorção de realidade para mim muito grande, o interior, né, de São Paulo e o interior do Ceará. E eu sempre tenho uma imagem de algumas pessoas, assim. Eu ia muito para algumas casas, assim, né, de uma pessoa que trabalhou na casa da minha mãe, de adobe, né, que era aquelas casas que não tinha energia, você dormia no chão e tal. E toda vida eu lembro do Seu Manel, né? Fala, cara, como é que eu faço uma solução que mude a vida dessa pessoa de verdade? Como é que eu aproveito todo esse meu conhecimento e monto uma empresa que aponte da tecnologia para levá-la do presente para o futuro da forma mais simples e humanizada possível? Então, algumas imagens assim, ao longo da minha vida, elas, né, marcaram muito e eu tento materializar em esse produto. E a segunda coisa, né, que eu né, trago, eu tenho, né, por hobby muito esporte, né, quem me conhece, gosto de fazer atividade física, né, acho que beira ali um vício. Eu acho que a disciplina ali de estar todo dia, né, ali, eu acho que eu vivo o trabalho como um hobby, assim, né, como um esporte para mim. Eu tenho a mesma paixão de sair com meus amigos, eu tenho a paixão de trabalhar e ver meus sócios lá e ainda tendo esse cunho social, como você bem mencionou, que é inclusivo através de um áudio, né? Então, dentro do Jota. Então, acho que é um pouco de pequenas coisas que foram me inspirando. Mas, por fim, também, né, eu acho que tem uma pessoa que marcou muito minha vida, e eu acho que de muito brasileiro, a gente falou sobre isso, o Ayrton Senna. Então, acho que ele trazia aquela brasilidade, aquela determinação, aquela garra, aquele negócio que era, não, quando está chovendo, prepara o carro que é agora que eu vou sair. Não é quando está chovendo, não, é quando está chovendo torrencialmente. Então, essa chama, né, eu nasci vendo, né, meus pais assistindo a Fórmula 1, minha mãe assistindo a Fórmula 1, né? Então, eu acho que eu peguei um pouco dessa osmose ali do Ayrton Senna, da brasilidade dele, da vontade dele de dar certo pela determinação. Sou suspeito para poder falar do Ayrton, amo de paixão, grande referência para mim. Davi, muitos jovens nos assistem. Que conselho o Davi de hoje daria para o Davi quando o Davi tinha 20 anos de idade, 18 anos de idade? O que é que o Davi eventualmente faria diferente? Eu acho que estudar nunca é demais. Eu procuraria, né, estudado ainda mais. Procuraria ter conhecido o mundo antes, e você consegue conhecer o mundo de N formas, né? Eu acho que a globalização
ela não veio com a internet, ela vem desde o livro, né? Você lê um livro sobre uma história de algum lugar, e eu fui me atentar, né, à globalização através do livro mais tarde. Ali, essa ficha, ela caiu, né, quando eu estava na universidade. Eu falei, cara, aqui agora, bicho, eu preciso estudar mais que todo mundo, trabalhar mais duro que todo mundo para suceder. Eu acho que essa ficha poderia ter caído antes. Então, era estude sempre, conheça o mundo e tente enxergar ele de vários ângulos. Nós temos o prazer, vou confidenciar aqui, nós da M7, a gente tem o prazer e o orgulho de termos o Davi como sócio da companhia, né? O Davi é um sócio atuante, relevante dentro do nosso conselho, no nosso controle, e toda oportunidade que nós, M7, temos de estar com o Davi é sempre uma aula, uma contribuição, uma entrega, usando esse tempo dele, que ele preza muito isso, mas é um sócio muito próximo, ele é muito tático operacionalmente, o Davi é muito presente dentro da nossa operação. Então é uma honra muito grande a gente ter o Davi como sócio atuante no conselho da M7. Agradecendo aqui, Davi, e exercendo sempre a coisa da gratidão. Isso é uma coisa que eu queria citar. E a outra coisa é que é impressionante quando eu observo casos de sucesso, que tudo vem do berço. Tudo vem do berço. E talvez mais importante do que a sua presença aqui, meu amigo velho, e olha que a sua presença é importante, mas talvez mais importante seja a presença dos seus pais aqui, nesse momento, que estão aqui exatamente na minha frente, que é o Silvio e a Lúcia, que dão aqui um brilhantismo adicional a este momento. Então, obrigado pela sua amizade, pela sua sociedade, pelas contribuições. Te dou aí, Davi, 2 minutinhos para eventuais considerações finais. O que é que eu, porventura, não tenho te perguntado, Davi, que mereça ser dito? Obrigado, meu amigo. Não, para mim é uma satisfação dupla, né? Tá aqui participando do set da M7, com um sócio, com um amigo, com um parceiro, né? Incrível, assim, é um lugar que eu me sinto super confortável, né? Que posso ser eu. Eu acho que é uma forma, assim, genuína da M7, não só entre os sócios, mas que isso estende para qualquer cliente, qualquer colaborador, né? Enfim. Não, o que eu falo, assim, como uma pessoa que é apaixonada por inovação, tecnologia, eu sempre falo, abraça. Abraça, embrace the chaos. Essa é uma frase do Brian Chesky, né, o fundador do Airbnb. Então, abraça o novo e vive o presente. O futuro do mercado financeiro, o futuro do atendimento e de serviços bancários, de empresas e pessoas físicas está aqui, hoje, no WhatsApp, né? Com a presença de inteligência artificial e tecnologia demais para melhorar a experiência do cliente, né? E que ele ganhe produtividade com isso, física ou jurídica, empresa ou pessoas físicas, ganhe tempo, ganhe produtividade para ele fazer outras coisas e se desenvolverem, né, como profissionais, como pessoas. Essa é a tese do Jota, que é o novo projeto desse querido amigo, sócio Davi Holanda, né, que nos deu a honra de realizar um set da M7 especial do nosso programa Inovação em Negócios, para falar exatamente do Jota, desse modelo disruptivo, e também ampliarmos para conhecermos a história do mercado financeiro, das maquininhas ao Jota, né? Inteligência artificial, papel do Banco Central, enfim. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Senior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.